retornamos no segundo bloco do Mais Saúde, programa de saúde da terceira via, perguntando à doutora Maria Luísa, a retinopatia diabética, ela pode ser curada, estabilizada ou pode ser minimizada? Pode acontecer as três coisas, depende de qual estágio que o paciente foi diagnosticado. Porque, na verdade, o paciente diabético, ele só consegue identificar que existe uma baixa visão pelo diabetes quando o diabetes afeta a mácula. A mácula é uma estrutura do fundo do olho que dá a visão, que forma a visão. Então, enquanto a retinopatia está nas outras áreas da retina, a gente não percebe nada, é como se não tivesse acontecendo nada. O paciente continua enxergando, o paciente continua com as suas atividades normais sem problema nenhum. Quando essa área da mácula é afetada, o paciente começa a perceber alterações visuais. Aí ele vai procurar o oftalmologista. Então é bom a gente fazer o controle do diabetes mesmo antes dos sintomas, porque aí a gente consegue reverter e estabilizar. O que acontece no fundo do olho? O que é a retinopatia? Existem microhemorragias, são vasos que se rompem, porque o diabetes leva a uma fragilidade vascular. Então os vasos se rompem e há pequenas hemorragias. E essas hemorragias elas vão desde leve até hemorragias realmente vultuosas que pegam inclusive a parte central do olho, que é o vítreo. Então são hemorragias que drenam para dentro do olho, que são mais graves, que a gente chama de retinopatia diabética proliferativa, que são uma das classificações que a gente dá ao diabetes. Então dentro dessas microhemorragias, a gente consegue controlar quando ela está fora da área central do olho, com laser. Então aí a gente consegue reverter e eliminar a retinopatia. Se aquelas microhemorragias não forem cauterizadas pelo laser, elas formam áreas de isquemia, elas irritam o fundo do olho. E aí a gente tem o edema, a gente tem a isquemia, e isso tudo vai aumentando a tal ponto que existe o edema de mácula. Esse edema de mácula é uma reação inflamatória ao sangue que está ali na retina. Então a gente hoje consegue o controle do diabetes e talvez a cura com várias drogas. A gente vai desde o laser ao controle glicêmico e hoje a gente tem drogas que são injetadas dentro do olho que se chamam drogas antiangiogênicas, que é o tratamento mais novo da questão do diabetes, que a gente consegue reverter um pouco a parte proliferativa vascular e inflamatória. Eu vou aproveitar então, doutora Maria Luísa, para mandar um recado amistoso ao prefeito Rafael Diniz, que é um jovem promissor, um jovem que despertou a esperança, não é, do povo de Campos com relação a Campos retomar os seus destinos em busca do bem-estar, da saúde da população, e que ademais tem uma genética boa, é filho do Sérgio Diniz, que era um homem exemplar, neto de Zezé Barbosa, que era apaixonado por nossa cidade. Receba esse recado, Rafael, como algo amistoso de minha parte. Não deixe faltar, sob nenhuma hipótese, os medicamentos de hipertensão e diabetes na nossa atenção básica. Para quê? Para que os nossos pacientes hipertensos e diabéticos, que não são poucos, não cheguem às mãos da doutora Maria Luísa e dos seus colegas oftalmologistas já com lesões irreversíveis, já com incapacitação de uma função fisiológica do nosso corpo responsável por não sei quanto por cento da felicidade humana, que é de poder olhar os filhos, olhar os netos, olhar o nosso Rio Paraíba serpenteando a nossa baixada, olhar o vermelho, o rosa das flores, olhar, enfim, o mundo em que vivemos. Cabe ao poder público garantir não só os medicamentos da hipertensão e da diabetes para toda a nossa atenção básica, como também facilitar, garantir, Rafael, que os nossos pacientes hipertensos e diabéticos, que nós encaminhamos para os colegas oftalmologistas, tenham acesso imediato e facilitado para fazer o exame que a doutora Maria Luísa citou aqui, que é o fundo de olho, e que vai nos informar, a nós clínicos,
como anda a situação das artérias dos nossos pacientes. A presença da doutora Maria Luísa aqui, ainda que fosse só por 1 minuto, mas que tivesse nos dado essa informação, já teria valido a pena do seu sacrifício de abrir um espaço na agenda para vir aqui no Mais Saúde, Programa de Saúde da Terceira Via. Terminamos esse bloco e retornamos em seguida. Fique conosco.